Veja hoje no Jornal da Cidade, pesquisa recente aponta que em busca de saúde, pelo menos 6,5 milhões de brasileiros acordam animados e dispostos para praticar atividade física. Nova forma de aluguel de carros está cada vez mais popular e movimenta o mercado de automóveis no país. Governo de Minas sanciona parcialmente o reajuste salarial da segurança pública. Tem as vagas de emprego na Bolsa do Cine, aqui de Paracatu. Termina nesta sexta-feira a campanha de vacinação contra o sarampo. Saiba quem deve vacinar. Número de casos confirmados do coronavírus no Brasil chega a 52. Você vai ver como diferenciar a gripe comum do coronavírus. Idosos são o grupo mais vulnerável ao novo coronavírus e precisam de mais atenção. Dados revelam que Minas Gerais é o estado com maior número de feminicídios no Brasil. Investigação de casos de violência sexual deve ganhar mais agilidade nos próximos dias em alguns estados brasileiros. Agentes comunitários de Paracatu participam hoje de um workshop sobre segurança pública e ainda tem os destaques policiais das últimas 24 horas. Tudo isso e muito mais agora no Jornal da Cidade. Olá, olá Paracatu, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Jornal da Cidade desta quinta-feira. Como sempre, boa tarde para você, que está me acompanhando aí da sua casa, você que me acompanha do trabalho, boa tarde, sejam todos bem-vindos, muito obrigado pela companhia diária, muito obrigado pela preferência. Boa tarde para você que está me assistindo aí nos bairros de Paracatu e você que me assiste também nos povoados. Um abraço para vocês, viu? Boa tarde também você que me assiste do centro da cidade. E é claro, pessoal ligado aqui no Jornal da Cidade, através das nossas plataformas digitais. Pessoal ligado na gente aí, estou recebendo informação, pessoas mandando mensagem para a gente, estão acompanhando aí no nosso YouTube e também no Facebook. Obrigado, pessoal, pela companhia, obrigado aí pelo carinho de sempre que vocês têm com toda a equipe aqui do Jornal da Cidade. Sejam todos bem-vindos. Hoje, quinta-feira, 12 de março. E hoje é o Dia Mundial do Rim. Você tem cuidado bem aí do seu rim? Hoje é o Dia Mundial do Rim e hoje é o Dia do Bibliotecário. Um abraço a todos os bibliotecários aqui de Paracatu. E eu abro a edição de hoje falando de saúde. E olha só, o número de casos confirmados de coronavírus no Brasil chegou a 52 casos. O novo número foi divulgado pelo Ministério da Saúde no fim da tarde de ontem, na segunda atualização publicada no dia. O novo balanço marcou aí um pulo de 15 casos em relação ao divulgado ontem, porém mais cedo, quando o sistema da pasta havia contabilizado 37 casos. E quem tem as informações direto de Brasília é a repórter da nossa parceira TV Brasil, a Mariana Jungmann. Pois é, olha, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, esteve aqui na Câmara hoje participando de uma comissão geral que avalia essa situação do coronavírus. Ele disse que apesar desse aumento no número de casos, o Brasil ainda não vive uma situação de transmissão sustentada, que é aquela em que uma pessoa vai passando para outra, que passa para outra, até que se perde o fio e aí você tem pessoas contaminadas que já não sabem mais como pegaram o vírus, ou então quando o sistema de saúde detecta pessoas contaminadas que não estavam em monitoramento. Mas ele disse que existe um padrão que vem sendo observado em outros países, que envolve um aumento no número de casos importados nas primeiras semanas, seguido da transmissão sustentada, e aí se tem um pico de demanda nos hospitais. Ele disse que o Brasil pode sim vir a viver essa situação. E aí o ministro falou um pouco também sobre quais são as medidas que estão sendo tomadas pelo Ministério no sentido de prevenção. Vamos acompanhar na reportagem. As palavras de ordem são atenção primária.
A aposta do Ministério da Saúde para conter o avanço da pandemia de coronavírus no Brasil é garantir atendimento básico e evitar a busca por hospitais. De acordo com o ministro Luiz Henrique Mandetta, que foi à Câmara para falar sobre as ações do governo em relação ao Covid-19, a ideia é aumentar o número de postos de saúde com horário de atendimento estendido, um investimento que pode chegar a R$1 bilhão. Nós temos uma capilaridade, nós estamos presentes desde a cidade pequenininha do Brasil até os maiores centros. Se 80% ou mais dos casos evolui muito bem, obrigado, com, sem remédio, com médico, sem médico, a porta de entrada será pela atenção primária. O governo também vai convocar 5.000 médicos e distribuir aos estados kits prontos para a confirmação do diagnóstico, dispensando a necessidade de contraprova. Mas para o Conselho Federal de Medicina é preciso também não perder o foco na outra ponta, o suporte para os pacientes que vão precisar de tratamento hospitalar. Muito mais do que a profilaxia, essa tentativa da gente evitar a transmissão, eu acho que a gente também tem que pensar na ponta do tratamento. O cenário de letalidade é pequeno e o final da história do vírus, da virulência do vírus, é a ventilação mecânica. Então a gente precisa ficar atento a isso, mapear todos os serviços de saúde que estão com ventiladores parados, né? E a preocupação com o vírus fez o presidente aqui da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, restringir a circulação de pessoas na casa. A medida começa a valer já na próxima segunda-feira. Maia cogita, inclusive, reduzir as atividades legislativas para evitar a transmissão. Prevenção é muito importante. Aqui circulam muitas pessoas de todas as regiões, então é importante que a Câmara possa restringir acesso, reduzir o número de audiências, restringir presença nos plenários. Pelo Twitter, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, gravou um vídeo orientando a comunidade universitária e escolar a adotar práticas que permitam aos alunos fazer mais trabalhos de casa. Uma cidade ou região que precise ter uma atenção mais especial para que nós tenhamos prontos um plano de aulas remotas. Você manda as aulas para os alunos, disponibiliza o e-mail, YouTube, Skype, internet, para você evitar aglomeração, evitar transmissão mais aguda do coronavírus. E ainda falando do coronavírus, por determinação da FIFA, a Conmebol adiou ontem o início das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. E a motivação foi a elevação da epidemia de vírus Covid-19 para a categoria pandemia. Pandemia ocorre quando uma doença, no caso Covid-19, está se espalhando por uma grande quantidade de regiões no globo, em todo o mundo. Ou seja, ela não está restrita apenas a uma localidade que era a China, Então, estando presente aí em grande área geográfica, isso significa pandemia, segundo informou a OMS, Organização Mundial de Saúde. E as duas primeiras rodadas das eliminatórias previstas para este mês de março foram suspensas e ainda não há novas datas para os confrontos, conforme a Conmebol. E o medo do novo coronavírus tem levado as pessoas a se precaverem, E o novo Covid-19, coronavírus, tem sintomas parecidos com uma gripe comum, Então, atenção. Agora você vai saber, você sabe como diferenciar esses sintomas, então você vai descobrir na reportagem a seguir. Pode até parecer coincidência, mas não é. Do período pós-carnaval até o outono, as infecções respiratórias, como gripes e resfriados, são bem comuns. Quando eu me sinto que eu estou resfriado, vem aquela sinusite, Depois vem a enxaqueca, que a gente usa, e às vezes a garganta inflamada. Dor de cabeça, o nariz fica escorrendo e os olhos ficam lacrimejando. Mas você saberia diferenciar a gripe de um resfriado? Não, porque talvez os sintomas às vezes são os mesmos, O resfriado é mais brando, ele atinge apenas as vias aéreas superiores, enquanto a gripe já atinge as vias aéreas superiores e inferiores, e o quadro de duração pode ser maior, assim como a febre mais alta. Chamada de Covid-19, a doença que no Brasil já conta com 25 casos confirmados pelo Ministério da Saúde, 2 deles em Feira de Santana, aqui na Bahia, tem sintomas parecidos com os de uma gripe comum.
o que é que o Ministério da Saúde preconiza? Se a pessoa teve febre mais um sintoma respiratório e ter tido contato com alguém que veio de algum país oriundo com a infecção do coronavírus. Tem quem recorra à ajuda divina para se proteger. Como eu sempre boto Deus na frente, eu falo, Pai, me livra do coronavírus, livra o teu povo, faça orar, né? A ajuda é bem-vinda, mas bom também para todas as infecções virais é seguir algumas dicas. Lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou usar álcool gel. Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Evitar contato próximo com pessoas doentes. Deixar o ambiente bem ventilado. Cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo. E evitar contato com pessoas doentes. Olha, ainda falando do Covid-19, os idosos são o grupo mais vulnerável ao novo coronavírus e precisam de mais atenção. A terceira idade demanda um cuidado especial contra o Covid-19. Como eu tenho problema no pulmão, eu tenho que me cuidar mais. Eu me vacino contra a gripe, né? Algumas formas de prevenção já foram incorporadas à rotina. Lavar a mão, passar álcool gel. Na hora de espirrar, tomar aquele cuidado para não espirrar e de qualquer jeito e tá tudo bem. O Covid-19 tem letalidade de no máximo 3%, segundo a Organização Mundial da Saúde. Mas um estudo do Centro de Controles de Doenças chinês mostra que o índice sobe para 8% para pacientes de 70 a 79 anos e chega a 15% para os maiores de 80 anos. O Covid-19 é uma ameaça aos idosos, especialmente aqueles com a saúde fragilizada, assim como outras infecções respiratórias que possam levar a uma pneumonia. Vamos pegar, por exemplo, um idoso que tem um problema neurológico. Se ele tem uma infecção respiratória, qualquer uma, ele vai aumentar a quantidade de secreção. Essa secreção vai estar cheia de bactérias normalmente inofensivas, mas agora elas ficam em grande quantidade e esse idoso não consegue tossir, não consegue tirar aquela secreção. Então, especialmente durante a noite, aquela secreção vai ser aspirada e atingir o pulmão. Os infectologistas orientam, não há motivo para pânico, e sim para reforçar alguns hábitos. Manter as vacinas em dia, lavar as mãos, usar álcool gel, não compartilhar objetos de uso pessoal como lenços, celulares, copos e talheres. Pessoas resfriadas devem evitar contato com os idosos fragilizados. E outra recomendação importante: cuidar da saúde de forma geral. Uma vida saudável, alimentação, atividade física, quanto mais a gente conseguir promover isso para o idoso, melhor vai ser para a saúde e menores os riscos que ele vai correr. Aí todo cuidado é pouco quando se fala nesse vírus que se tornou pandemia, mas os especialistas estão alertando. Temos que ter cuidado, porém sem pânico. E ainda falando de saúde, atenção, porque termina amanhã a campanha de vacinação contra o sarampo em todo o país e aqui em Paracatu também. E a meta em todo o país é imunizar 3 milhões de crianças e jovens de 5 a 19 anos de idade. O retorno do sarampo, doença considerada até pouco tempo erradicada por aqui, surpreendeu o país e volta a preocupar. Só este ano, 3 crianças já morreram vítimas da doença. Os pequenos são os mais suscetíveis. Por isso, o Ministério da Saúde passou a adotar como medida preventiva a chamada dose zero. Esse pai veio logo cedo trazer a Liz, de apenas 6 meses, para tomar essa vacina. Com essa epidemia aí que a gente tá sabendo aí do sarampo, né? Eu resolvi trazer para a gente ver se imuniza a criançada para não correr nenhum risco, né? O Brasil possui um dos maiores e mais bem-sucedidos programas de vacinação do mundo, mas a baixa cobertura vacinal é um dos principais fatores para o reaparecimento de casos de sarampo. Quanto mais pessoas vacinadas, menos o vírus circula na população, menos caso, nenhum óbito de preferência. De acordo com o Ministério da Saúde, só este ano foram confirmados 338 casos da doença em 8 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Pará e Alagoas. Atualmente, 10 estados, incluindo Minas Gerais e Bahia, estão com circulação ativa do vírus do sarampo. Mesmo com o novo coronavírus em evidência, o Ministério da Saúde está atento
e tem alertado a população quanto à importância da vacinação contra o sarampo. Uma única pessoa infectada pode passar a doença para até 18 pessoas que não estejam imunizadas. A transmissão do vírus ocorre via aérea, ao tossir, espirrar, falar e respirar. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo vai até o próximo dia 13 de março e tem como foco a população de 5 a 19 anos. O João veio com o pai atualizar a caderneta. A gente aproveitou e fez uma vacina de febre amarela, que era a única que estava faltando. Então eu recomendo fortemente que as pessoas façam o mesmo. A campanha é um chamamento, é um alerta para que as pessoas atualizem seu cartão de vacina. A vacina ela está disponível nas unidades básicas de saúde, as pessoas podem procurar, mesmo com o término da campanha, a partir da semana que vem, as salas estão funcionando normalmente. Aqui em Paracatu, a vacinação contra o sarampo está acontecendo em todos os postos de saúde. Se você está nesse grupo aí do público-alvo, vá a um posto de saúde e leve a sua carteirinha aí de vacinação. E a seguir, pesquisa recente aponta que em busca de saúde, pelo menos 6,5 milhões de brasileiros acordam animados e dispostos para praticar corrida. Nova forma de aluguel de carros está cada vez mais popular e movimenta o mercado de automóveis no país. O governo de Minas sanciona parcialmente o reajuste salarial da segurança pública. E ainda tem as vagas de emprego na Bolsa do Cine aqui de Paracatu. Volto já.